Meus irmãos, nós sabemos que a globalização e a velocidade com que as mudanças são provocadas no mundo hoje em dia devem ser observadas não apenas por nós lá fora, mas também por nós aqui dentro, por nós enquanto igreja e por mim como enquanto um líder espiritual. Nós precisamos estar atentos e dispostos a promover melhorias constantes em nossa liderança, a ajustar e desenvolver os nossos processos, melhorar, ampliar cada vez mais a nossa maneira de comunicar o Evangelho, olhando para as dores e dilemas da sociedade atual, justamente com o fim de sermos eficazes, eficientes no nosso papel enquanto igreja. Para mim, um grande líder na Bíblia que fez isso, o meu maior exemplo, o nosso maior exemplo na verdade, é Jesus Cristo. Porque o Senhor, quando Ele ministrava, Ele trazia os seus ensinos, Ele não falava por meio de uma linguagem, de uma comunicação distante. Jesus tinha muita clareza. Jesus falava com uma profundidade, mas ao mesmo tempo com uma simplicidade. Jesus, ao se comunicar, Ele se conectava com as pessoas. Uma grande marca do ministério de Cristo foi as suas parábolas, as histórias do cotidiano, porque elas tocavam as debilidades humanas, mas também comunicavam verdades profundas e espirituais de maneira simples, de uma maneira simples. Então, a parábola do semeador, por exemplo, Jesus queria falar sobre um coração receptivo à palavra, aos seus ensinamentos. Então ele compara a palavra de Deus como uma semente e os corações como um solo. Então a semente que era poderosa, ela só poderia vingar se o solo fosse bom. Então quando Jesus usava essas ilustrações muito práticas para o povo naquela época, as multidões elas estavam abertas, elas ouviam com atenção e com interesse. E nós hoje, meus irmãos, precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos explicar, nós precisamos aplicar o Evangelho para hoje, falando com as pessoas hoje, tudo bem? Agora, sem obviamente perder a essência ou diluir a mensagem, ok? Nós podemos mudar a embalagem, agora o conteúdo dela precisa ser o mesmo, amém? Então nós precisamos pensar ou responder as seguintes perguntas hoje: como se comunicar com as crianças no mundo em que vivemos, no mundo tecnológico tão dinâmico? Como comunicar com os adolescentes? Como trazer respostas por meio das escrituras às dores do mundo atual? Como pregar o Evangelho, por exemplo, aos universitários que estão sendo bombardeados nas universidades, as pessoas, as crianças, aos jovens nas escolas? Então a nossa função como igreja é trazer, por meio da sabedoria e das escrituras, resposta para isso. Então a igreja ela precisa ter essa dinâmica, ela precisa estar aberta a essa maneira nova de pregar o Evangelho sem perder a sua essência. Por exemplo, a maneira que eu pastoreava ou liderava a igreja lá em 2014, quando eu comecei, é diferente de hoje, até porque eu tinha cabelo, e graças a Deus por isso, que bom. Por quê? Porque eu amadureci, eu mudei, as pessoas mudaram, o mundo mudou, gente, amém ou não? Quer ver na igreja, quem é da época do retroprojetor? Aí você levanta a mão, você já está denunciando, né, irmã Marilé? Retroprojetor, você botava a folhinha, para quem não sabe, você pegava, botava a folha, né, ali e projetava a letra. Como que eram as transições? Você puxava a folha, parecia, baixava a folha e colocava outra folha. Você é dessa época, Dani? Você era desse ministério? Você errava muito? Quem chegou a comprar fita cassete de pregação? A galera dá risada, mas é verdade. Ou DVD, vai. Não pirata, né, irmão? Pelo amor de Deus.
É o DVD pirata ainda de pregação, Zé. Baixava e gravava no computador. Não, é pior ainda. Quem lembra dos boletins de igreja? Quem lembra das músicas dos anos 2000? O máximo que você tinha da bateria era aqui, ó. Os evangelismos, muitos são ainda, mas era muito com panfleto. Hoje nós usamos redes sociais e tantas outras coisas. Tem igrejas, telão de LED, um monte de coisa. Então a igreja, o mundo mudou. E a igreja precisa aprender a se comunicar com ele, amém, amém, amados? Então o mundo mudou, mas a mensagem do evangelho não pode mudar. Ok? Uma coisa é você ser eficaz, eficiente e saber se comunicar com o mundo. Outra coisa é você adaptar a mensagem no sentido de diluí-la, porque a mensagem do evangelho é a mesma: arrependam-se, voltem-se para Deus. Isso não vai mudar. A mensagem é sempre a mesma: carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga a Cristo. Então a mensagem não muda, o que muda é como compartilhamos a mensagem. O que está dentro do pacote não pode mudar, o que muda é a embalagem. Por que eu digo isso para vocês, meus irmãos? Porque hoje as pessoas, elas têm novas necessidades. O ritmo de vida mudou. As expectativas são outras. As pessoas, elas querem muitas vezes coisas ágeis. Elas querem praticidade. Elas querem respostas rápidas. Elas querem relacionamentos mais flexíveis. E nós precisamos saber como pregar para uma sociedade assim. E por isso que hoje a igreja se adaptou. E, por exemplo, nós temos acesso fácil a muitos conteúdos. Então, se você abrir o nosso aplicativo, você vai ter ali, por exemplo, devocionais. Você vai ter acesso às pregações. Você que é membro da igreja, você vai ter acesso a cursos. E você pode assistir onde você estiver, para te ensinar a palavra de Deus. Nós temos diversas outras ferramentas para te ajudar. Então às vezes você está viajando, você está no avião, você está no carro, você está em algum lugar, você está indo trabalhar, você põe o fone e assiste um curso. Você escuta uma mensagem, você é edificado. Você otimiza a sua agenda e você continua crescendo espiritualmente. E isso é bênção, sim ou não? Isso é muito bênção. Eu uso muito isso. Contudo, essa solução, ela gerou um novo tipo de cristão. E aqui eu começo a pregar de fato. Essas soluções, esse dinamismo, esse acesso fácil, gerou um outro tipo de cristão, que é o cristão que nós não podemos ter, que é o cristão consumista. Que é o cristão consumista. O cristão consumista, ele tem 3 características. Ele quer receber, mas ele não quer pertencer. O cristão consumista, ele até frequenta a igreja, mas não possui vínculos. Ele não quer se envolver com a igreja. Ele quer estar na igreja, mas ele não quer ser igreja. Então escute, esse dinamismo de pregar o evangelho deveria nos aproximar desse conceito de ser igreja. Só que às vezes nós confundimos isso, porque esse dinamismo, essa facilidade, essa praticidade faz com que as pessoas acreditem que a igreja e o que a igreja, a instituição, tem para oferecer é como se fosse um produto, como qualquer outra coisa que nós compramos aí fora. Presta atenção no que eu estou falando, amém, irmãos? Só que nós precisamos entender que nós não somos chamados a frequentar a igreja, porque igreja não é um prédio, igreja são as pessoas. Nós somos chamados a ser igreja. Nós somos inseridos no corpo de Cristo quando nós cremos no Senhor. Então a igreja, escute, a igreja, ela não é um meio, ela é o fim. Ser igreja
é o fim. É o que Deus nos chama a ser, discípulos de Cristo, que caminham uns com os outros, para que possamos aprender sobre Deus, ter auxílio quando necessário, receber apoio. Então igreja não é um lugar para ir, é quem nós somos chamados a ser. Então, é desse conceito, é dessa ideia que surgiu essa mensagem. E nós precisamos entender o fundamento das coisas partindo do começo ou do princípio. Então, quando a igreja foi estabelecida com a descida do Espírito Santo, ali, nós vemos o modelo dessa igreja de Atos, como ela funcionava, e ela precisa ser um modelo para nós. Abra comigo aí Atos 2, 42 a 47. Olha lá, que texto interessante. Olha como a igreja funcionava. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É um testemunho de como eles viviam. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que a gente percebe aqui? A igreja, ela não era uma audiência. Nós não estamos vindo para um auditório, onde temos músicos que cantam, um palestrante que traz uma mensagem para te motivar. Nós estamos unidos como corpo de Cristo, adorando a Deus. Hoje o telão é aqui, amanhã não é telão, depois não tem telão, hoje tem luz, amanhã não tem luz, hoje é preto, amanhã a parede é branca. O que nos define somos nós, porque a igreja ela é isso aqui. Então a igreja não é uma audiência, a igreja é uma família espiritual. Então nós percebemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles valorizavam o ensino fiel de Jesus, eles buscavam crescimento das escrituras, eles procuravam aprender. E a igreja precisa ter essa característica: eu quero aprender, eu vou vir na escola bíblica, eu vou na célula, eu vou no discipulado, eu vou no culto. Eles perseveravam nas casas, eles tinham comunhão, eles oravam juntos, eles partilhavam refeições, eles ajudavam financeiramente uns aos outros. Então eles não assistiam a um culto, mas eles viviam como igreja. Repete comigo: eu não sou chamado para assistir um culto, eu sou chamado para ser igreja. Isso só acontece, meus irmãos, quando nós entendemos que não somos uma audiência, mas somos uma família espiritual. Então nós nos reunimos aqui por dois motivos. Primeiro, para adorar Jesus. E isso já me ensina um princípio: não importa se eu estou bem, mal, triste, feliz, eu vou adorar a Deus. Senhor, está tudo mal, eu te exalto. Está tudo bem, eu te louvo também. Os dias são maravilhosos, eu vou celebrar e me alegrar contigo. Os dias são maus, eu sei que não será para sempre, então eu te adoro porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu venho para adorar, mas nós também nos reunimos porque nós somos a igreja. É isso que a igreja faz. A igreja se reúne, a igreja anda junto, e existem muitos benefícios de você ser igreja e não apenas frequentar uma igreja. Porque quando você é igreja, você caminha junto com os irmãos, muitas coisas acontecem. Primeira delas, um crescimento espiritual consistente, porque você sempre vem, escuta a palavra, escuta na célula, você está no discipulado. Isso vai mudando você, mudando a sua visão de mundo, mudando a sua maneira de caminhar, de enxergar as coisas, de se posicionar. Você também tem relacionamentos profundos que produzem fortalecimento na sua fé, porque essa convivência frequente gera vínculos verdadeiros, e talvez o que você mais precise agora é isso:
de amigos que vão te ajudar a viver a vida de uma outra forma. Talvez você tenha pessoas muito legais que você conhece, mas infelizmente essas pessoas que são muito legais, elas têm levado você a viver práticas que você não quer mais, e você precisa se associar a pessoas que vão te ajudar a viver de uma outra forma, para que você depois possa iluminar esses amigos seus que têm vivido longe de Cristo. E onde você encontra? Não num lugar perfeito, porque ninguém aqui é perfeito, mas com pessoas que querem seguir essa jornada de vida. Então nós somos fortalecidos porque você ouve o meu testemunho, eu escuto o seu, você compartilha o que Deus fez na sua vida, eu compartilho o que Ele fez na minha, nós oramos juntos, estamos juntos. Isso é ser igreja. Quando nós somos igreja, nós recebemos e temos acesso a direção, sabedoria, conselhos para a nossa vida, porque dentro da comunidade nós encontramos sabedoria, nós então sabemos como lidar. Você está enfrentando um desafio no seu casamento, aí você chega e vai falar com a sua amiga: ai amiga, meu marido, só que essa amiga já separou 3 vezes, está no quarto casamento. Você acha que ela vai falar o que para você? Continua? Ela vai falar: não, sai fora, tem outros te esperando. Então nós encontramos conselho para muitas coisas quando somos igreja. Sabe o que mais nós encontramos? Senso de propósito para a nossa vida. Esses dias eu estava falando com um pastor amigo, senso de propósito para a nossa vida. Eu estava falando com um pastor amigo, ele falou assim: ó, eu tive acesso, eu pude tomar um café e compartilhar um pouco da palavra com pessoas muito ricas de uma região, de uma cidade. E ele falou: sabe sobre o que eu falei com elas? Sobre isso aqui. Porque a pessoa ela não tem falta de nada, mas ao mesmo tempo ela tem falta de tudo. Ela não tem falta de nada no que diz respeito às suas necessidades básicas, mas ela tem um vazio em sua alma, e ela muitas vezes não tem um propósito para a sua vida. Então quando ela se conecta com Deus, ela encontra propósito espiritual em Cristo, em seu relacionamento com Deus, mas também encontra propósito e direção para a sua vida. E onde você encontra apoio, instrução e auxílio? Na comunidade. Na comunidade você encontra amparo nos momentos difíceis. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, escute: na igreja você vai encontrar amparo e auxílio, pessoas que vão orar por você, te abraçar, te auxiliar e cuidar de você. É em comunidade que nós temos experiências mais profundas com Deus. Porque você está num culto, às vezes você entra aqui triste, mas se você olha para o lado e vê um amigo seu com as suas mãos erguidas adorando, e às vezes ele também está passando por algo difícil, aquilo te incentiva. Ah, eu estou meio frio, estou meio apático, estou meio abatido. Não, cara, vamos para o culto, vamos para a cela, vamos para a vigília. Que por sinal a vigília, meus irmãos, olha, foi fogo puro. Eu tinha que tocar o povo daqui 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, né? Olha, estou bem louco. 2 horas da manhã, a irmã Mari me ajudou, tivemos que colocar um versículo na tela, e todos foram para suas casas, para tentar constranger os irmãos, que deixar eles viravam a noite aqui. Foi muito especial, e um momento na presença de Deus muda tudo, mas às vezes esse momento você só pode ter, porque alguém chegou e falou: irmão, sei que está difícil para você, mas eu estou aqui para te ajudar. É sendo igreja que nós encontramos estabilidade emocional e alegria. Alegria no Senhor, estabilidade na presença de Deus, porque o Senhor que gera em nós o fruto do Espírito. Mas é na comunidade também que nós encontramos auxílio e apoio. O que eu estou tentando te dizer é: nós não somos uma audiência, nós somos uma família espiritual. E sabe como isso precisa começar? Vocês estão comigo aqui ou não? Estão gostando? Então vamos lá. Nós precisamos não entender isso aqui, isso, apenas aqui. Tem que cair aqui, ó. Não é só entender aqui, tem que cair aqui, e a nossa postura precisa comunicar isso.
Falando conosco agora, como igreja, será que temos tratado as reuniões, os cultos, células, discipulados e aquilo que Deus colocou diante de nós, como um local, como uma atividade de conveniência ou como um ajuntamento de irmãos que estão crescendo em Cristo? Porque como que é a mentalidade consumista? A mentalidade consumista é assim: se vai pregar o João, eu vou. Se é a Maria, eu não vou. Se quem está tocando louvor é a fulana, vai. O fulano, não vou. E essa é uma mentalidade que não é uma mentalidade de unidade. Porque se nós somos uma família ela anda junto. Quem aqui tem o hábito, ou tinha, talvez por alguma questão tua logística mudou, mas sempre teve o hábito de almoçar na casa da avó, da mãe, família juntar no domingo? Você lembra? Não era gostoso? Aí você manda mensagem e fala assim: ô vó, o que vai ter de cardápio? Você pergunta assim para ela ou não? Você só vai, não é verdade? Você sabe que a comida da avó é top. Aquela macarronada, assim, aquela lasanha ou glória, né? Comida boa, aquele empadãozão, aquele doce. Você sai de lá rolando, você nem janta no domingo. É nada, pastor, eu janto, levo até a marmita e mando ver de noite. Tô ligado, gente, tô ligado. Você não manda lá um zap no grupo da família e fala: quem vai? Você só vai, porque é o dia da família estar reunida. Isso é família. Isso é família. Essa era uma característica na igreja primitiva. Então nós nos encontramos aqui, nós nos encontramos na célula, nós nos encontramos no discipulado, nós nos encontramos na escola bíblica, enfim. Por quê? Porque é o momento de estarmos juntos, adorando a Deus e crescendo uns com os outros. Olha que interessante. João capítulo 17 é o que muitos chamam de oração sacerdotal. Nós vemos ali uma das orações, um dos pedidos finais de Jesus antes de todo o seu processo de ser preso e tudo mais. E Jesus intercede pelos seus discípulos. Ele intercede pelos discípulos que estavam com ele e também por todos os discípulos que viriam, aqueles que creriam no Senhor. Olha que interessante, versículos 15 a 23. Vamos ler aqui. 15 a 23. Jesus intercedendo, lembra? Está orando ao Pai, pedindo pelos discípulos. Senhor, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E aí Jesus diz: eu não peço só por este, Senhor, que tem caminhado comigo, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que os discípulos falarem. E aí no 21, nós vemos um outro tom no pedido de Jesus ao Pai. Ele começa a pedir por unidade. Então ele diz: a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele está falando que na unidade do corpo, as pessoas creriam no Pai. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Quem está comigo aqui dá um amém. Olha que vou ler um outro texto, não estava nem no script. Gênesis capítulo 11, põe para mim aí. Quem já ouviu falar da Torre de Babel? Não da novela, do livro
da Bíblia, tá? Da história da Bíblia. Olha que interessante, olha o poder da unidade. Em toda a terra havia apenas uma língua. Gênesis 11:1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, olha lá, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A conotação aqui é ruim. Eles queriam erguer uma torre até os céus, eles queriam exaltar o seu próprio nome. E olha o que a Bíblia diz que acontece. Então, versículo 5, que está escrito, quem desceu? O Senhor. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, versículo 6. E o Senhor disse, gente, Deus disse, não foi nenhum homem, ninguém, Deus disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, a mesma linguagem, a mesma forma de falar, aplicando aqui. Isto é apenas o começo, não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Deus está dizendo, a conotação é ruim, eles querem fazer algo ruim, só que porque eles são um, a coisa vai azedar, eles vão cumprir o propósito que eles têm. E aí o texto diz, verso 7, então o Senhor toma uma providência, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Verso 8, assim o Senhor os dispersou daquela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. O que eu estou tentando te dizer? Porque eles eram um. Deus precisou descer e resolver o problema. Agora eu te pergunto, e se nós, que não temos uma conotação ruim, mas uma conotação boa na nossa unidade, se o nosso alvo é que possamos crescer em Cristo, possamos ser auxiliados mutuamente, possamos alcançar pessoas para Cristo, os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossa cidade, se nós nos unirmos, quantas coisas maiores o Senhor ainda não pode fazer? A questão é, frequentamos ou pertencemos? Somos uma audiência ou uma família espiritual? Muitas vezes a questão é, as pessoas até querem um compromisso com Jesus, mas elas não querem um compromisso com a noiva de Cristo, que é a igreja. As pessoas querem estar vinculadas a Cristo pela fé, mas não criando laços com a igreja local. As pessoas esquecem que Jesus é a cabeça da igreja, que é o corpo, que somos nós. Não, eu creio em Cristo, mas eu não congrego. Não, eu acredito em Jesus, Ele cuida de mim, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia, mas eu não ando junto com pessoas, eu não vou numa célula, eu não estou vinculado com os meus irmãos. Como honrar e conviver com Cristo, que é a cabeça, e desvalorizar o corpo, que é a igreja? Não faz sentido, gente, amar a Cristo, ignorar a igreja. Querer Jesus e rejeitar a igreja local é uma contradição bíblica e espiritual. Porque a verdadeira fé, ela é relacional com Cristo, mas relacional entre os irmãos. Ela é espiritual, mas ela é comunitária. Quem está aqui comigo dá um amém? Então a unidade da igreja precisa necessariamente tocar 3 áreas dentro de nós. Repete assim comigo: coração, mente e mãos. Coração, mente e mãos. Gente, a unidade ela começa no coração. Perceba, a igreja ela pode parecer organizada, mas se os corações não estiverem conectados, não haverá unidade real. Olha para a igreja primitiva, nós lemos lá.
Então havia conexão real, eles oravam juntos, eles sentavam à mesa juntos, eles partilhavam o pão, eles oravam, eles estavam em unidade, eles ajudavam uns aos outros, e isso começa no coração, porque é a conexão de coração que gera compromisso, que faz com que permaneçamos juntos, mesmo quando há crises. Por que você pode brigar com a sua mulher, ou ela brigar com você, mas vocês permanecem juntos? Porque vocês se amam. Então, a igreja só será saudável e poderosa se não for apenas uma multidão, mas uma família de corações ligados ou interligados. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 3,14. Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor nos faz perdoar, o amor nos faz auxiliar, o amor nos faz nos colocar no lugar do outro. Então, se há crise, se há desafios, e nós simplesmente nos desvinculamos, é porque não há amor. É porque é uma mentalidade de consumo. Eu fui no restaurante, comi, a comida estava fria, eu não volto mais. Quem está aqui comigo? Romanos 12:10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Fraternal. Por isso nós precisamos conservar os corações, cultivar o amor, perdão e relacionamentos duradouros. Segunda ligação, primeira é de coração, segunda é de mente. Segunda é de mente. Aqui é a forma como pensamos sobre Deus, sobre o outro, sobre a missão. Precisamos de unidade na forma de pensar, de enxergar, de viver, porque sem unidade de mente a igreja pode parecer unida por fora, mas estará dividida por dentro, cada um com a sua própria visão, cada um com o seu foco, cada um seguindo a sua própria opinião. Vocês estão aqui, gente, mesmo? Amém? Uma palavra um pouco diferente, mas é importante para a gente entender sobre essas coisas. Filipenses 2:2. Completem a minha alegria, Paulo dizendo, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e não hajam divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Então, como funciona na prática? Gente, nós podemos até pensar diferente em alguns aspectos essenciais, e toda troca de ideia e de experiências, de opiniões, elas são boas, mas ouvimos, entendemos o que Deus tem, e chegamos num entendimento daquilo que o Senhor quer que seja feito. A partir disso nós vestimos a camisa, e nós então caminhamos juntos. Você chega lá para o teu chefe e fala assim: chefe, eu acho que podia, vou dar um exemplo aqui muito do dia a dia, a gente podia melhorar essa abordagem aqui no pós-venda, ou a gente podia melhorar esse processo aqui, quando a gente recebe um cliente na loja, ou qualquer outra coisa, que você vai lá e dá um feedback. Às vezes é o que a empresa precisa, porque você que está na ponta, você está enxergando isso, o outro não. Muitas vezes, através da sua opinião, você ajuda o processo da empresa a melhorar, e a partir disso os ajustes são feitos, e vocês então caminham na mesma direção. Talvez o que você falou não vai fazer sentido, ou talvez o que você falou fará sentido, mas independentemente disso, a partir do momento que tudo está estabelecido, vamos todo mundo vestir a camisa, vou botar o crachazinho aqui da empresa e bora vender, sim ou não? Eu estou usando um exemplo lá fora que é comum a todos nós, mas assim precisa ser na igreja. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, perceba, caminhavam juntos, faziam as refeições juntas, andavam juntos, pensavam juntos, o mesmo propósito. Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Na unidade da igreja, a igreja crescia, a cidade era tocada, e uma revolução acontecia ao redor das pessoas. Então, uma igreja madura é uma igreja que pensa junto, caminha junto e serve junto.
A unidade não é só nos abraços e no sorriso, a unidade é na forma de pensar e ser igreja. Vamos lá, vamos para o discipulado? Vamos. Vamos para a célula? Vamos. Vamos jejuar, igreja, para buscarmos uma direção de Deus? Vamos. Vamos. E assim a igreja é efetiva, porque a igreja, ela não é construída por mim, gente. Não é, isso aqui não é um negócio. A igreja é construída por nós. Uma família espiritual, onde cada um faz parte do corpo e tem um dom para cooperar. Quem está aqui dá um amém. Coração, mente e mãos. Sabe o que acontece? A primeira coisa que acontece com uma pessoa que desvinculou o seu coração de Cristo, da igreja, sabe o que ela faz? Tira suas mãos. Eu vou dar um tempo no ministério, eu vou dar um tempo nisso, naquilo. Isso é só o reflexo de um coração desconectado, de uma mente desajustada. Porque as mãos, elas revelam a unidade do coração e da mente. A unidade torna-se visível no servir, no doar e no construir juntos. Se meu coração está contigo, com o Senhor, se a minha forma de pensar é como a tua, eu me envolvo. Eu me envolvo. É um reflexo. Eu me envolvo. Então, é um reflexo. As mãos é um reflexo do coração. E as mãos, elas tocam 4 áreas essenciais. Primeira área essencial que as mãos tocam: eu me envolvo com pessoas. Porque escute, igreja não é uma audiência, igreja é uma família. Culto não é, vou assistir, o que eu assisto agora? Um filme ou um culto, né? No sentido de assistir. Por mais que a tecnologia nos ajude muito, e muitas vezes você não conseguiu vir, você vai estar em casa, você assiste, acompanha a palavra depois, não é um problema, mas eu não posso ter essa mentalidade de consumir. Eu sou a igreja. Tanto é que a Bíblia nos manda, é mandamento, amar uns aos outros. Uns aos outros. São os mandamentos recíprocos. Ame uns aos outros. E tantas outras coisas. Sabe quantos mandamentos recíprocos existem? Mais ou menos no Novo Testamento? Mais ou menos, ou mais, né? Mais de 50 mandamentos recíprocos. Isso vai contra a cultura individualista que nós vemos hoje. Eu quero estar sozinho, eu não caminho com ninguém, eu não ando com ninguém, eu não falo com ninguém, eu não ajudo ninguém, eu só penso em mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu creio em algo, eu creio que existem coisas que a gente não vai receber diretamente de Deus, eu tenho essa convicção. Eu creio que você pode orar, jejuar, buscar, clamar, e Deus não vai te dar diretamente. Ele não vai falar com você em oração, Ele não vai falar com você através de um sonho, Ele vai falar através de alguém. Através de alguém. Por isso que eu preciso estar conectado a pessoas. Quantas respostas de oração você já não recebeu quando estava com alguém? Você estava, sei lá, numa célula, conversando com o irmão. Esses dias eu estava numa viagem, a gente foi visitar uma igreja, eu e a pastora. Encontrei um irmão lá do Rio de Janeiro, comecei a trocar ideia com ele. A minha conversa de corredor com ele foi a resposta de oração, para mim. Uma simples conversa que não estava prevista. Mas por quê? Porque eu me conectei com alguém. Sabe o que isso me mostra também? Que Deus nos dá o privilégio de partilhar daquilo que Ele nos deu. Deus deu tantas coisas boas para nós, gente, e Ele quer que a gente doe, dê, fale, compartilhe com alguém. Toda a mesma forma que eu sou resposta, eu recebo resposta de oração através de alguém, eu sou também resposta de oração para alguém. Deus vai me usar. Quem está aqui comigo? Então a igreja, ela é uma comunidade interdependente. Por isso nós precisamos nos conectar com 3 tipos de pessoas. Pessoas mais maduras, e você aprende com essas pessoas. Pares, que são pessoas que caminham com você as mesmas dores, e vocês partilham de momentos parecidos. E discípulos. Aqui você inspira, aqui você é inspirado, e aqui muitas vezes vocês vivem as dores juntos.
Quem está aqui comigo? Estão comigo mesmo, gente, ou não? Olha que interessante, 1 Coríntios 14, 26, o que fazer então, irmãos? O que fazer então, irmãos? Olha lá, o que diz o texto. Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, um cântico. A gente vai se reunir, aí o Du vai puxar a guitarra, a viola, ele vai cantar a música. Que não seja eu, gente, que é um problema. Estávamos aqui na vigília, aí entra no espontâneo e começa a cantar, porque é o dom. Outro tem ensino. Aí você está conversando sobre o assunto, o cara que é mais mestre, ele não, mas a Bíblia diz, já percebeu isso? Mas a Bíblia diz, o cara já explica, já dá o versículo, já fala a referência. O outro traz uma revelação, o outro fala, glória a Deus, já falou comigo aqui, o cara já compartilha o manto. Aí tem aquele que fala em línguas, o outro que interpreta. O que o texto está dizendo? Na comunidade, nós recebemos o que precisamos. Então a fé cristã não pode ser reduzida a uma experiência individual e subjetiva. Eu encontrei o eterno e acabou. Eu encontrei o divino, eu encontrei o Espírito Santo. Porque 1 Coríntios 12, 13 diz, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Paulo está falando sobre a obra do Espírito Santo que acontece quando uma pessoa crê em Cristo. E nesse momento ela é inserida na igreja, que é espiritual, ela é física, mas ela é espiritual, no corpo de Cristo. Então a fé cristã, ela não pode ser limitada a uma experiência individual, mas uma experiência coletiva e comunitária. Então eu me envolvo com gente. Glória. Segunda coisa, eu me envolvo, o que as mãos fazem, me envolvo com a causa de fazer discípulos. Gente, vamos lá, muitas vezes nós falamos, vamos ganhar a cidade para Jesus. Agora eu te peço, olha ao seu redor, mamãe, papai. Você quer que vovô vai para o céu? Quer que papai vai para o céu? Quer que seus irmãos tenham um encontro com Jesus? Quer que seu vizinho, que fica gritando no jogo do Corinthians, soltando fogos, falando palavrão, quando faz gol, vá para Jesus? Quero, pastor, desde que ele mude de time. Você quer que seus colaboradores sejam alcançados? Se envolva com a causa de fazer discípulos. Conte a sua história, o que Deus fez na sua vida. Chama ele para a célula. Vou lá na célula, o cara não quer ir no culto. Vou lá na célula, tem uma galera lá, bate um papo, fala sobre Jesus, fazemos um rango legal lá. Se meu coração está envolvido com o rei, com o reino e com a igreja local, eu me envolvo com a causa de fazer discípulos. Terceira coisa, eu me envolvo servindo em um ministério. Todo crente é chamado para o serviço. A Bíblia diz que o Espírito distribui dons, para que esses dons tenham utilidade. Ou seja, ninguém é irrelevante no corpo de Cristo. Todo mundo tem algo para dar. Você chegou agora, como que eu faço, pastor? Dia 27, último domingo do mês, às 3h30, nós teremos batismo. Ou melhor, batismo no culto da manhã, no último domingo do mês, e às 3h30 da tarde, DNA Vine. Se você crê em Cristo verdadeiramente, obviamente, né, entregou tua vida para Jesus, você desce as águas, se batiza, faz o DNA Vine, você se torna membro da igreja. A partir daí vai para uma célula, um DNA Vine te explica tudo para você. Vai para uma célula, começa a caminhar com a galera, daqui a pouco você se envolve, está servindo nos departamentos da igreja, está de alguma forma honrando a Jesus, porque Ele te salvou. Então, se o nosso coração está unido com Cristo, com a igreja, nós nos envolvemos. Quarta coisa, quando o nosso coração está conectado, a nossa mente é uma, a outra área que as nossas mãos tocam eu me envolvo financeiramente com a igreja local, porque a generosidade não é apenas um ato de adoração, mas ela é fruto da aliança que nós temos com Cristo e com a comunidade, para que o evangelho se expanda, para que pessoas sejam alcançadas.
No Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, eles foram construídos com doações, como nós vimos aqui no momento da oferta. No ministério de Jesus, havia apoio financeiro para que as coisas acontecessem. O que esses textos e essas verdades revelam? Que a igreja, ela é uma comunidade aliançada. Nós estamos envolvidos com Cristo, com os irmãos e com a causa do reino. Eu envolvo o meu coração, nós temos o mesmo modo de pensar, nós oramos juntos. Gente, eu estou às vezes em gabinete, atendendo alguém, e como é especial, as pessoas falam assim: pastor, uma vez eu fui lá receber uma oração na frente, e de repente um diácono foi orar por alguém, por exemplo, pastor, me deram uma palavra, como aquilo me animou. Pastor, sei lá, eu estava na célula, e como eu fui encorajado. Pastor, eu vim aqui num culto, Deus mudou a minha vida. É isso, nós oramos uns pelos outros. Na célula nós temos uma cultura, quem precisa de oração, aqui na vigília nós chegamos e falamos: olha, nós vamos fazer uma intercessão individual, talvez você está batido, você está triste, você não está legal, nós vamos orar uns pelos outros. Isso é ser igreja. Eu me envolvo, eu oro com você, eu oro por você, eu te aconselho, eu cuido de você, eu te ajudo, e nós estamos caminhando em uma mesma direção. Nós desenvolvemos de coração, de mente, de alma, nós contribuímos, porque nós temos muitos projetos, mas para a igreja avançar, a igreja precisa de recursos. Aqui, os colaboradores, nós cobramos escanteio, corremos para cabecear, defendemos, apitamos no final do jogo, leva a roupa para o roupeiro no vestiário, e a igreja só avança com essas coisas. Isso é fruto do quê? Da comunidade unida que contribui. Atos 4, estou caminhando para o final, Atos 4, 32 a 35. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Olha que interessante, a igreja. Eu não vim aqui, aceitei Jesus, fui embora porque eu fui como se eu tivesse ido num consultório, como se eu tivesse ido numa imersão, e eu entreguei minha vida a Cristo, e agora, graças a Deus, estava muito mal, estou super bem, vou embora e sigo a minha vida. Não, eu conheci Cristo, eu vou caminhar com Cristo, eu sou um discípulo, eu pertenço, eu não frequento. O coração era a alma ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuíam, tudo era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. O texto segue. O que nós aprendemos aqui? A igreja abraçou a missão de Jesus com unidade total, coração, mente e mãos. E isso produziu impacto na igreja, ou melhor, impacto no mundo da época. Produziu impacto no mundo da época. A unidade da igreja primitiva em torno da missão fez o evangelho sair ali, começou com Cristo, depois você vê o mundo romano sendo alcançado e se espalhou, e hoje nós somos milhões de cristãos. Na época eles não tinham estrutura, eles não tinham rede social, mas eles mudaram o mundo porque eles estavam unidos em uma mesma visão. Eles incomodaram o mundo da época, eles quebraram estruturas religiosas e eles estabeleceram comunidades de fé por toda a parte, porque eles estavam unidos no mesmo propósito de ir e fazer discípulos. E a pergunta que eu faço a você é: será que nós estamos dispostos a nos unir para alcançar as pessoas ao nosso redor? Será que nós estamos dispostos a olhar além daquilo que nós enxergamos na nossa frente, o nosso umbigo, e alcançar os que precisam, auxiliar os necessitados, alcançar os nossos familiares, abençoar a nossa cidade? Ou será que nós pensamos só em nós? Não, que Jesus pode fazer por mim. Essa mentalidade, ela, claro que você vai pensar também em você, mas ela é antibíblica em sua essência, porque a Bíblia diz que é melhor dar, Atos 20, 35, o ensino de Cristo, melhor dar do que receber.
Então, a igreja em Atos, quando você lê o livro de Atos, ele não tem certamente um fim, ou o fim de uma história, porque na verdade nós continuamos a história. Então como que a gente lida com isso de forma prática? Algumas coisas aqui para a gente fechar. Primeiro, pare de ser inconstante na sua vida espiritual. Busque a Deus, ore a Deus, jejue, leia a Bíblia constantemente, estando com vontade, não estando com vontade, venha para o culto, participe das programações, se exponha aos irmãos. Não está bem, dá sinal de fumaça. Ei cara, eu preciso de ajuda. Segunda coisa, chamado precisa ser, claro, ajustado de acordo com a nossa agenda, uma prioridade na nossa vida, porque nós servimos a Deus. Você vai se ajustar. Como que eu posso honrar a Deus? Como que eu posso servir os meus irmãos? Como eu posso apoiar a comunidade? Como que eu vou fazer de acordo com aquilo que eu posso, mas eu vou dar o meu melhor. Não é uma questão de quando sobra tempo. E terceira lição: quando eu pertenço, eu me envolvo de coração, de mente e de mãos. Escute, Deus quer nos transformar de consumidores em pessoas que se entregam por completo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você imaginou que você ia estar dentro de uma igreja, caminhando com Jesus, quem aqui lá atrás se olhava e falava, a possibilidade disso acontecer era muito baixa? Quem já falou, nunca vou entrar numa igreja? Quem já tacou pedra na igreja? Esses crentes aí, povo chato, né? Ô povo chato, credo. Aí hoje você olha e fala, virei crente, não é? Gente, talvez alguns de vocês disseram para você estar morto, cara. Jesus te salvou, Ele te alcançou, Ele te deu um senso de propósito. Gente, olha do que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre nós sermos participantes de algo que é maior do que nós mesmos, que é a causa de Jesus. Antes a gente queria aí, só sair, trabalhar, conquistar nosso ganha-pão, botar o pão na mesa, sustentar a família, tentar alcançar alguma coisa na vida que talvez papai e mamãe nunca conseguiu, e você quer pelo menos sair da situação difícil na qual você foi criado. Nós estamos falando aqui de senso de propósito, nós estamos falando aqui de propósito de vida, nós estamos falando aqui de você falar, cara, peraí, realmente Deus está olhando para mim e dizendo que Ele conta comigo. Deus, o mesmo Deus que um dia eu olhei e falei, eu não quero saber dele, Ele está me inserindo em uma comunidade que é a resposta para o mundo. Porque escute, a resposta para o mundo não é um político, não. A resposta para o mundo é o Evangelho, é Jesus, é a igreja, é a mudança que o Espírito Santo pode produzir nos corações. Ele vai levantar pessoas nas áreas de influência, glória a Deus por isso. Mas a transformação, ela é por meio do arrependimento que vem pelo Espírito. Então vamos lá, gente, será que não está na hora de a gente subir um degrau, sair da audiência e cair para dentro, deixar de ser um consumidor do mundo gospel e se tornar um filho de Deus, deixar de ser alguém que só recebe e se tornar um participante comprometido? Como que você faz isso? Lendo a sua Bíblia constantemente, frequentando os cultos, porque você não vem só para adorar, nós estamos numa comunidade, participando dos discipulados, frequentando uma célula, caminhando com Cristo, servindo, fazendo alguma coisa, se envolvendo, porque a igreja não é um lugar para frequentar, é um lugar para pertencer. Nós não estamos no cinema, nós não estamos num show, nós não estamos numa palestra, nós estamos unidos. Qual é a diferença minha e tua? É isso aqui, é só eu descer, estamos aqui juntos.
Eu estou com o microfone na mão porque Deus me deu uma responsabilidade. Mas nós somos iguais. Eu tenho coisas que você não tem, só que você tem coisas que eu não tenho. Cabelo, por exemplo. Só que nisso nós crescemos. E Deus está nos unindo, gente. Ele está nos dando um senso de propósito. Porque nós somos a igreja.